Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre o campo elétrico, né? Campo elétrico E. O campo elétrico ele é criado por uma carga elétrica estática, né? Uma carga, um conjunto de cargas elétricas estáticas cria um campo elétrico. Esse campo, em geral, nesse caso, ele é sempre divergente, na verdade, certo? Um campo divergente, né? Então, de natureza diferente do campo magnético criado pelo movimento da carga elétrica, das correntes elétricas, né? Que é rotacional. Então, aqui uma carga ou conjunto de cargas estáticas cria um campo elétrico E, certo? Um campo elétrico E. A unidade do E é volt por metro. Lembram que o H é ampere por metro? Então, o H é meio parente da corrente, porque é a corrente que produz o H, né? Lembra que eu falei? Como se fosse um campo a priori, né, produzido por uma fonte que seria a corrente no condutor, né? O movimento das cargas elétricas, né? No caso do campo elétrico, ele é irmão da tensão, né? O que faz a gente imaginar que uma diferença de potencial pode criar um campo elétrico, certo? A unidade, então, volt por metro, né? Eu fiz aqui um exemplo bem simples, ó. Um capacitor de placas planas, certo? Imagine que esse capacitor tem 100 volts, né, numa placa e 0 volts na outra, né? Então, na verdade, o campo elétrico ele vai sempre do potencial maior para o potencial menor, campo elétrico E, certo? Então, no caso aqui, as cargas elétricas, né, positivas de um lado da placa e negativas do outro lado, vão fazer o campo elétrico, né? E criar essa diferença de potencial também. Eu poderia calcular facilmente o módulo desse campo elétrico, pegando a diferença de potencial, 100 volts, né, e dividindo pela distância, que 10 centímetros. Então, 0,10 metros. Bom, esse campo elétrico ia dar 1000, né, 1000 volts por metro, né? 1000 volts por metro. Então, então existe essa relação entre a diferença de potencial e o campo elétrico, né? É claro que aqui também o campo está sendo produzido por cargas e essas cargas fazem esse campo divergente, né? Se a gente, por exemplo, imaginasse aqui ó, as cargas positivas, eu poderia desenhar linhas dando a direção do campo elétrico, né? Assim, olha lá, né? Várias linhas, né? E aqui, claro, aqui ele seria uniforme, né? Inclusive a gente poderia fazer uma análise. Aqui ó, vai ter problemas desse tipo. Dentro do capacitor, desconsiderando a placa, desconsiderando daí as cargas, né? Simplesmente através de uma diferença de potencial conhecida, né? Mas se nós formos pensar nas cargas aqui, esse campo ele é divergente. Por exemplo, aqui na parte final aqui das placas, né? Poderia perceber bem esse efeito de divergência do campo, certo? Um outro exemplo que dá para a gente ver essa relação entre campo elétrico e diferença de potencial é numa linha de transmissão, né? Imagine aqui, ó, eu coloquei uma linha de 10.000 volts, né? 10.000 volts e distante da Terra aqui de 10 metros. Então vai haver aqui um campo elétrico, imagine uma linha de corrente contínua, né? Um campo elétrico nessa direção. O potencial maior sempre para o potencial menor. Por definição, o campo elétrico vai sempre de potencial maior para potencial menor, né? Nesse caso aqui, o campo elétrico daria 10.000 volts, né? Dividido por 10 metros, né? Daria também 1000 volts. Nesse exemplo simples aqui, 1000 volts por metro. Então, o campo elétrico ele é produzido, né, pessoal,
por cargas elétricas estáticas, né? Essas cargas acumuladas, né, em condutores, em placas ou condutores, na verdade vão fazer então uma diferença de potencial. Por isso o campo elétrico é volt por metro, né? Então o campo elétrico é imã da tensão, né? Esse campo elétrico agora, certo? Aplicado a um certo meio, vai produzir uma certa indução, mas agora em vez de ser indução magnética que a gente já estudou, é a indução elétrica, certo? Então, eu fiz aqui também, olha só, indução elétrica D, né? Então a gente pode fazer um paralelo nas expressões que a gente tinha visto, né? Ó, B igual a μH, né? B igual a μH. Então, um campo magnético, H, ampere por metro, né? Multiplicado pela permeabilidade do meio, que é um escalar, né? Em R por metro. Vai produzir uma indução, conforme o meio. A gente já viu isso, né? Uma indução em Tesla. Bom, o que acontece aqui agora? Um campo elétrico, dado em volt por metro, né? Num certo meio, né? Então, que tem uma permissividade, né? Permissividade elétrica epsilon, né? Cuja unidade é Faraday por metro. Já coloquei aqui embaixo, né? A unidade da permissividade é Faraday por metro. Vai produzir uma indução elétrica, né? Note, essa indução elétrica, o D, né? Indução elétrica. A unidade é Coulomb por metro quadrado, tá? Apesar de o paralelo aqui entre a relação B igual a μH ser bem aplicado, né? Em problemas com campo magnético, é muito comum a gente se importar mais com a indução do que com H, apesar de o H ser usado também. Já em problemas com campo elétrico, a gente se importa muito mais com o campo elétrico E, em volt por metro, do que a indução. Tanto que a indução, ela não ganhou uma unidade para ela, a indução elétrica D. A magnética ganhou, Tesla, no SI, certo? Aqui não, aqui o D, a unidade dele é composta de subunidades, ó, Coulomb por metro quadrado, né? Mas o paralelo é válido, ou seja, se eu tiver um certo campo elétrico no meio com uma permissividade alta, eu vou ter uma indução elétrica alta. Se eu tiver um certo campo elétrico no meio com uma permissividade elétrica baixa, eu vou ter uma indução elétrica baixa, né? Então, um certo campo elétrico, um certo meio, vai produzir uma certa indução elétrica conforme a sua permissividade, certo? Só como exemplos, né, de permissividade, no caso a permissividade do vácuo, pessoal, vou colocar aqui, ó, vácuo, epsilon zero, é 8,854 vezes 10 na menos 12 Faraday por metro, certo? Esse aqui seria no vácuo, né? Arruma aqui, no vácuo, certo? No ar, praticamente igual, né? A gente pode também usar aqui o conceito de permeabilidade relativa. No caso aqui, para permissividade relativa, a gente chama de epsilon R, que seria epsilon em Faraday por metro, que vai ser usado na fórmula,
sobre o epsilon zero, né? Então, por exemplo, se eu tenho um meio, uma borracha, tá? Com epsilon R igual a 3, certo? Uma borracha comum. Quanto que vai ser a permissividade dela, né? O epsilon da borracha vai ser o epsilon R vezes o epsilon zero. Significa que é 3 vezes epsilon zero. 3 vezes maior que, né? Então a gente teria que fazer 3 vezes 8,854 vezes 10 a menos 12, né? É claro que o resultado aqui vai dar em Faraday por metro, né? Então, 8,854 vezes 3. 26,56, né? 26,56 vezes 10 na menos 12 Faraday por metro. Então, para usar a expressão D igual a epsilon E, eu tenho que usar a permissividade absoluta, né? O epsilon, não o epsilon R. O epsilon R é simplesmente um múltiplo, sem unidade, né? Para facilitar, para saber quantas vezes a permissividade do meio é maior que a permissividade do vácuo, certo? Uma característica interessante dos meios, né, é que a permissividade ela varia pouco de um meio para o outro, né? Lembra que eu falei para vocês que no caso do ferro pode variar bastante, né? A gente fez um exemplo com 1000 vezes, certo? O ferro em relação ao ar. Com a permissividade elétrica já não acontece isso, tá? Certo? A permissividade ela varia pouco de um meio para o outro. Isso é comum de problemas com campo elétrico, tá? Um outro conceito que é interessante de a gente estudar seria a rigidez dielétrica. K. Ela é dada, pode ser quilovolts por metro, tá? Uma unidade do SI seria volt por metro. Então, aqui está a razão pela qual a gente se interessa mais pelo campo elétrico em volts por metro que pela indução. Quando a gente calcula, resolve um problema, às vezes na equação está o D lá, mas a gente acaba substituindo o D por epsilon E e calculando o E, que é volt por metro. Sabe por quê? Para calcular o E, eu preciso da permissividade elétrica do meio, né? Porque quanto maior a permissividade, maior a indução elétrica, né? No entanto, no caso de um problema, por exemplo, num isolador de uma rede, de uma linha de transmissão, eu tenho que saber se o meu material, se é um material dielétrico ou isolante, né? Dielétrico, se ele vai suportar esse campo elétrico e não vai romper um arco, se ele não vai perder a sua capacidade de isolação, né? Então, quando a gente usa a expressão D igual a epsilon E, em geral a gente está usando essa expressão para meios isolantes ou dielétricos, né? Borracha, ar, né? Porcelana, quartzo, sílica, né? Mica e outros meios desse tipo, né? Então, no isolador de uma linha de transmissão, por exemplo, né? A gente tem que saber se o campo elétrico não vai ser tão forte que vai fazer uma corrente ali, né? Ou seja, que não vai romper o dielétrico, a gente fala, né? Romper o isolamento dielétrico do meio, né? Então, por isso a gente acaba usando o epsilon para calcular o campo elétrico. Depois que a gente calculou o campo elétrico, a gente vai lá ver se esse campo elétrico não ultrapassa o quê? A rigidez dielétrica do meio. O que é a rigidez dielétrica, pessoal? É o máximo campo que o meio suporta. Por exemplo, no caso da borracha, que eu falei para vocês, borracha, né? O epsilon R
é 3 vezes maior que o ε0, certo? Só que a rigidez dielétrica, o K da borracha, é 2,5 vezes 10 na 7 volt por metro, tá? Aqui a gente pode fazer uma conversão de unidade, que é mais comum, e fazer o seguinte, transformar volt aqui em 1000 volts, certo? Então, eu colocaria aqui em cima kilovolts, ó, kilovolts, e aqui embaixo 1000 volts. 1 kV é igual a 1000 volts, então isso aqui dá 1, eu não altero a quantidade, só a unidade, né? E aqui, em vez de usar metro, usar milímetro. Então, eu coloco 1 metro aqui. 1 metro tem 10 na 3 milímetros, né? Certo? Então, eu cortaria aqui volt com volt, metro com metro, e eu ficaria, então, com kilovolt por milímetro. Mas note que eu tenho que dividir por 10 na 6. Né? Dividir por 10 na 6. Então, eu ficaria com 2,5 vezes 10. Ou seja, 250 kilovolts por milímetro. Ele suporta. Se eu passar desse campo elétrico de 250 kV por milímetro, o material vira condutor. Seria isso, tá? Um outro exemplo, por exemplo, o ar. O ar é ε0, certo? O K do ar, deixa eu passar isso aqui agora um pouco aqui para cima. A rigidez dielétrica do ar é 3 vezes 10 na 6. Tá? Bom, volt por metro. Se eu dividir por 10 na 6, vai dar 3 kV por milímetro, né? Então, 3.000 volts em 1 milímetro. Acima disso, eu romperia o dielétrico, né? Daria um arco no ar, né? Claro. Então, a borracha é muito mais isolante do que o ar. Suporta, na verdade, né? Ela suporta um campo elétrico maior. Então, a rigidez dielétrica é muito importante. É o maior campo elétrico que um dielétrico ou isolante suporta. Só como exemplo aqui, vou dar mais um exemplo, a mica. Tá? Material isolante, a mica. Usado também para fazer isolamento em cabos, buchas, né? Em buchas de subestação, por exemplo. Então, o εr é 6. Tem uma permissividade 6 vezes ε0. Né? E a rigidez dielétrica é 2 vezes 10 na 8 volts por metro. Né? Então, vai dar 200, né, pessoal? 2 vezes 10 na 8, dividido por 10 na 6. 200 kV por milímetro. Aqui eu dei bobeira aqui eu errei, né, pessoal? Acontece, vamos arrumar aqui, ó. 10 na 7 dividido por 10 na 6 dá 10, dá 25 aqui, né? Ó, aqui eu coloquei 250, não sei porquê, né? Então, a borracha suporta 25 kV por milímetro, né? O ar, 3 kV por milímetro. Já a mica, que é um isolante bem mais poderoso, suporta 200 kV por milímetro, né? E aí nós vamos ter outros isolantes. Note que por isso que o campo elétrico é mais importante que a indução, né? Então, um certo campo elétrico E vai fazer induzir, num certo meio, uma indução elétrica, né? Quanto maior a permissividade, maior a indução elétrica. Mas depois que eu tiver calculado tudo, eu vou querer saber mesmo, não quanto é que é a indução, mas sim quanto é o campo elétrico. Por quê? Porque a unidade do campo elétrico é volt por metro. Para saber se não houve
um excesso de campo elétrico e possa romper o dielétrico. Ou seja, eu vou ver se o campo elétrico que eu calculei é maior que a rigidez dielétrica do meu isolante, do meu meio, certo? Então aqui a gente fez um paralelo, né, pessoal, entre o campo elétrico e o campo magnético, né? Claro. E entre a indução elétrica e a indução magnética, né? Essas duas expressões, B igual a μH e D igual a εE. Mi. Quanto maior o campo magnético, se o meio tem um escalar, uma permeabilidade alta, eu tenho uma indução magnética alta. Num meio dielétrico ou isolante, se eu tenho um campo elétrico, quanto maior a permissividade desse meio, maior vai ser a indução elétrica que se estabelece no meio, certo? Mas, como eu falei para vocês, no resultado a gente está mais interessado no campo elétrico, quando é problemas com campo elétrico. E quando é problemas com campo magnético, em geral, a gente se interessa mais em saber a indução magnética. Tá bom, pessoal? Obrigado.